pastor Alain Brizotti, ele é teólogo, psicanalista, professor e pesquisador das áreas de teologia, filosofia e psicanálise, escritor com 20 livros publicados, palestrante e mentor com grande atuação no Brasil e exterior. E é casado com a irmã Mari Brizotti, pai do Eduardo Brizotti. Pastor Alain Brizotti, aniversariante do dia, o tempo é seu. Amém, pastor. Obrigado mais uma vez aí pela honra. Obrigado a todo o pessoal do Bom Samaritano. Deus abençoe, a paz do Senhor para todo mundo. É muito bom a gente estar junto nesse dia. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por todos vocês que estão aí. Falar sobre o sofrimento na vida do cristão é uma coisa que é, ao mesmo tempo, dolorosa e gloriosa. Mateus capítulo 5, verso 4, que é o começo do Sermão do Monte, Jesus diz uma frase que todo crente deveria lembrar, que ela mescla perfeitamente esse conflito e essa glória. Quando ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Para mim, ali resume toda a teologia do sofrimento, da dor, que é o que a gente vai falar aqui nesse tempo. O interessante de se falar sobre dor é que eu tenho certeza que ninguém na face da terra, numa mensagem como essa, pode levantar a mão e dizer, eu não faço parte disso. Não dá. Mesmo que as teologias de domínio, sucesso, conquista tenham tentado dizer para o ser humano que ele é imune à dor, isso não é verdade. Todo ser humano que já botou a cara no universo foi marcado pela dor. Ela faz parte do nosso pacote, faz parte do nosso projeto de ser. Eu fiz um pequeno esboço que até pedi para o pessoal do Bom Samaritano disponibilizar, já deve estar por aí. Uma frase antiga diz que não existe vida sem dor, mas também não existe dor que dure a vida toda. É importante que a gente aprenda aqui hoje uma coisa que eu acho fundamental quando o assunto é dor. Que você, diante do sofrimento, diante da crise, diante da dor, diante do problema, você só tem duas chances. Ou você transforma isso numa cadeia, ou você transforma isso numa escola. Ou você vai transformar isso numa prisão, ou vai transformar isso numa educação. Ou vai transformar isso num cárcere, ou vai transformar isso em experiência. Então, das duas, uma. Quando você passa pela dor, você pode se tornar o cara mais chato da face da terra, de certo ponto que você usa a sua dor para trazer mais dor para quem está perto de você, ou você se transforma numa pessoa profundamente perseverante, que usa toda a dor que tem para crescer em experiência e ajudar pessoas com dores perto de você. O Sermão do Monte já começa com as pinceladas da dor. O escritor filipense, escrevendo sobre isso, ele diz que no Sermão do Monte só aparecem os retorcidos. Tanto é que é até possível traduzir o Sermão do Monte, se a gente pudesse traduzir, ao invés de colocar lá bem-aventuranças, a gente colocaria felizes os infelizes. Porque o Sermão do Monte abre só com gente que sofre. Os pobres, os que perdem, os que são perseguidos, os que choram. Ou seja, não é um sermão para quem está no topo da montanha do sucesso e da facilidade. Brennan Manning tem um livro chamado O Evangelho Maltrapilho, onde ele abre o livro dizendo assim, este livro não é para os heróis da espiritualidade, não é para quem tem a síndrome de John Wayne, aquele grande astro do cinema americano, não é para aquele homem, aquela mulher que se acha o máximo, poderoso, que está no topo da montanha do sucesso. Esse livro é para quem sofre, é para quem caminha a pé, é para quem troca a mala pesada de uma mão para outra, para joelhos vacilantes. E eu acredito que isso também tem a ver, essa aula que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, não é para os super espirituais, não é para aqueles que se acham X-Men divino, nem para as mulheres maravilhas da história. Essa aula é para mim e para você que já sofreu alguma vez na vida, que já deixou as lágrimas rolarem pelo rosto. É para você que já passou pelo caos, que já passou pelo inferno, mas não parou para tirar fotografia. Você permaneceu porque há uma graça maior que faz com que os nossos sofrimentos sejam transformados em hino, em louvor da glória de Deus. Olha que interessante. Eu coloquei aqui no meu esboço que a Bíblia é o livro de todos os gemidos, de todos os ais. Você acha na Bíblia todo e qualquer tipo de sofrimento. Nem Jesus escapou da dor. A melhor tradução que eu poderia colocar para Jesus é que Jesus é Deus sentindo dor. Olha que interessante. Jesus é Deus sentindo dor. Interessante que você não encontra na Bíblia nenhuma imagem explícita de Jesus sorrindo, gargalhando, mas você encontra um versículo inteiro registrando que ele chorou. E chorou de dor, a dor da perda, lá em João 11:35. Antes de orar,
Ele para na frente do túmulo de Lázaro e chora. E é tão extraordinária a cena que João capta aquela cena, fotografa as lágrimas e coloca lá, Jesus chorou. E como é bom saber que nós não temos um Deus insensível, mas temos um Deus que se percebe à flor da pele, que sente aquilo que a gente sente, sensibilidade. O texto que eu falei, Mateus 5:4, diz: bem-aventurados ou felizes, olha que interessante, os que choram. É como se Jesus estivesse colocando assim, ó, eu falo agora da glória das lágrimas, a abertura da alma. Porque quem não chora morre seco, árido, sem essa leveza necessária para encarar a dureza de viver. Mais uma coisa que é interessante, todos nós somos filhos da crise, somos desenhados para existir entre a estabilidade e o caos. Nós vivemos na fronteira entre a glória e a vergonha. Todo e qualquer ser humano, como eu disse aqui, que já botou a cara no universo, foi marcado pela realidade implacável da dor. Ninguém escapa. Se até Jesus chorou amargamente, a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue, pode ter certeza que você também vai passar por algo terrível. Como diziam os místicos cristãos, a noite escura da alma, uma hora nos atinge. C.S. Lewis tem uma fase da vida dele muito interessante. Quando você pega os livros de C.S. Lewis antes da sua esposa falecer, eles têm um tom, um nível até bonito, tal. Depois do falecimento da sua esposa, eles passam a ser tenebrosos, sofridos. E C.S. Lewis escreveu isso aqui, ó. Numa das suas frases mais famosas, ele destacou que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. A dor é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Olha que tremendo. No dia do sucesso, Deus sussurra. Nos dias comuns, ele fala, mas na dor ele grita. E a gente escuta esse grito de Deus. Ou seja, o que Deus está procurando em nós, e eu queria que você guardasse isso no melhor lugar do seu coração, o que Deus procura em nós são os frutos da aflição. Paciência, simpatia, caráter ajustado às dificuldades, esperança. William Cowper, um dos homens da história da igreja, compositores que fez belíssimos hinos, sofria terrivelmente a ponto de ter passado por depressão gravíssima e até tentado suicídio. William Cowper escreveu assim, ó, o botão pode até ter um gosto amargo, mas a flor será doce. São os frutos do sofrimento que Deus procura na vida do cristão. Eu quero analisar com vocês aqui, rapidamente, algumas verdades revolucionárias sobre Deus na dor, que é para a gente guardar no nosso coração essa teologia do sofrimento como algo que não é em si pernicioso ou perverso, mas que pode ser um grande ajuste para nós que estamos num mundo tão desequilibrado e desestabilizado. Primeira coisa, eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque essa é, como eu disse aqui, uma verdade revolucionária. Em primeiro lugar, Deus participa da nossa dor. Isso é extraordinário. Quando a gente olha para a Bíblia nessa perspectiva e vê que Deus participa da nossa dor, isso ao mesmo tempo é um alento e uma graça. Quer ver só? Deus não conhece a apatia, a insensibilidade. Tem um hino cantado em Gana, na África, que os irmãos cantam assim, ó, não cremos na dor sem Deus. Eu também não creio. Não cremos na dor sem Deus. Eu sei que na hora, no momento da dor, é a coisa mais difícil que existe. E só sente, de fato, quem já passou por isso. William Shakespeare dizia que zomba das cicatrizes, quem nunca passou pela mesma dor. Só quem já passou pelo caos, só quem já esteve lá no chão, só quem já sentiu a bota do carrasco na cara, sabe como é passar por isso. É por isso que é tão bom quando a gente está perto de gente que já sofreu e já passou pelo caos. Porque essas pessoas dificilmente nos julgam, elas nos abraçam, elas nos recebem, elas curam a nossa vida só de nos ouvir. Deus participa da nossa dor. Interessante que, olhando na Bíblia, meus irmãos, Deus sofre junto com o seu povo. Você quer ver uma coisa tremenda? A Bíblia mostra a Deus, se você olhar no Antigo Testamento, por exemplo, a Bíblia faz questão de mostrar a Deus armando a sua tenda entre os nômades do Sinai. Deus está com o povo, a tal ponto que quando Deus para, a nuvem para, todo mundo para. Deus andando com o povo, não é um Deus que está de longe, sentado no trono, tranquilo, e mandando o povo rodar no deserto. É um Deus que está junto com eles. Essa imagem é tremenda de um Deus que está com eles.
Ele aparece no exílio, aparece no cativeiro, aparece na fornalha, e ainda que é extraordinária, lá em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 21, quando a Bíblia diz que alguém está seguindo com um enterro e de repente jogam o morto numa cova, num buraco, e quando bate nos ossos de Eliseu, o morto ressuscita. Olha onde Deus estava, entre os ossos de um profeta, porque ossos não ressuscitam. Quem ressuscitou foi Deus. Olha onde Deus estava. Você tem um Deus que participa da sua dor. Em Jesus, Deus chora Lázaro, porque o envolvimento de Deus com a dor vai além das palavras. Ele não apenas nos diz alguma coisa em relação à minha dor, ele participa dela. E às vezes em silêncio, porque às vezes tudo que a gente quer no momento da dor não é alguém que explique, é alguém que sinta, é alguém que ouça, alguém que participe da minha dor e respeite o momento que eu passo. Olha que interessante. Quando você olha na Bíblia, o que você encontra é o Deus dos retorcidos, o Deus que sente as perdas e o afastamento. Lá em Mateus 23, 37, Jesus diz uma frase citando os profetas que é tremenda. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. Olha que dor de Deus. Jerusalém, eu quis te abraçar, eu quis você perto de mim. Lá em Oséias, Deus chega e conversa com o povo assim, Efraim, eu te fiz andar, eu andei com você, e aí quando eu abaixei para te pegar no colo, você virou as costas para mim. Olha que cena, um Deus que olha para o povo, se aproxima dele, quer trabalhar, quer estar perto, mas sente uma das piores dores da experiência humana, a do afastamento, a da indiferença, a de virar as costas. É incrível como Deus abraça a experiência humana. Em Cristo, como dizia Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, em Cristo Deus entra no tempo. Imagina, o eterno entrando dentro do tempo. É extraordinário isso. Jesus passa pela experiência do limite. Ele tem que dormir porque sente sono. Ele cansa, ele caminha com amigos, desfruta das pausas, dos sonhos dos meros mortais. Ele percebe in loco, aqui conosco, do nosso ponto de vista, o que é essa vida. É a perspectiva da fragilidade. Imagine como é isso para um Deus que tem toda a magnificência a seu dispor. E ele, na linguagem de Paulo, se esvazia disso. E desce aqui para conversar e viver no nível dos pobres, no nível da gente. Eu acho isso libertador. Sabe por quê? Porque a gente vê um Deus que vai experimentando as fragilidades no processo humano do viver. Ele experimentou, por exemplo, as fragilidades da infância. Chesterton, o teólogo inglês, diz assim, as mãos que fizeram o sol e as estrelas eram agora muito pequenas para trocar as próprias roupas ou alcançar as grandes cabeças do gado. Olha que tremendo. Já parou para pensar nisso? Nesse Deus que se envolve com o humano, e você vai entender isso um pouquinho mais para frente, para você compreender por que Deus não tira da gente a dor, mas ele participa dela. Eu queria que você entendesse isso, porque isso é revolucionário. Tirar a dor da gente não ensina o que a gente aprenderia quando passava por ela. Olha que tremendo. Ele experimenta as fragilidades, ele experimenta todo o processo. Por quê? Porque nós não temos um Deus distante, apático e insensível. Não. O que nós temos é um Deus que se importa. E essa importância vai além de apenas um olhar só de misericórdia. É um olhar que vai além da própria misericórdia e encarna a graça. Nossa vitória está quando a gente entende o poder dessa verdade. Deus não se isola da dor. Aí quando você vai lá em Lucas 7, do 11 ao 17, você tem um exemplo claro disso aqui que eu estou falando. Jesus olha para a viúva de Naim, por exemplo. Belíssimo exemplo do Deus que se importa. Queria que por um momento, rapidamente, você pensasse nesse texto comigo. Imagina que Jesus está entrando numa cidade com uma multidão que anda com ele, uma multidão festiva, efusiva, que experimenta milagres, e de repente essa multidão dá de cara com outra multidão. É um choque de multidões. Uma está entrando na cidade celebrando a vida com um jovem extraordinário que é Cristo. A outra sai da cidade, chorando a morte de um jovem que era a última esperança de sua mãe já viúva. Aí Jesus encontra com aquela mulher, vai até ela no pior dia da vida e diz, não chores. Ele levanta o filho, devolve o filho a ela, junta duas multidões em uma só
e deixa claro para todo mundo que ele ainda é o Deus que conversa com pais, lidando com os filhos no sono da morte. É esse Deus que compreende a dor e se importa quando eu choro, porque sabe qual é o gosto de uma lágrima. É esse o Deus que a gente crê e que a gente ama e que a gente se relaciona. Esse é o Senhor que participa da sua dor. Deus participa da sua dor. Deus participa daquilo que machuca, daquilo que esmaga. E essa verdade é tão libertadora que ela nos leva a entender uma coisa que é linda. Guarde o que eu vou te dizer aqui, ó. Satanás nunca participa da dor de ninguém, porque ele tem uma certa malandragem suficiente para infligir dor e sair de fora, como não fosse com ele. Já Deus não. Participa da minha dor, ensina na minha dor, arranca essa dor e me prepara para outras dores. É lindo isso, saber que é um Deus que se preocupa com a minha dor. Não é um masoquismo, eu não sofro e gosto. Ninguém gosta de sofrer, nem Deus. Mas ele sabe que nesse momento, ele está dando a mim a chance de ter uma fé como um megafone que vai potencializar esses testemunhos ao longo dos séculos, para que todo mundo saiba que eu não tenho um Deus que ficou de costas quando eu gritei. Eu tenho um Deus que desceu, abraçou e sofreu junto comigo. Segundo lugar, olha que interessante. A segunda verdade revolucionária sobre Deus na dor. Guarde isso aqui, ó. Na cruz, Deus mudou a natureza da dor. Essa verdade é extraordinária, tão revolucionária quanto a primeira. Na cruz, Deus mudou a natureza da dor. Interessante que o Salmo 22 coloca na boca de Jesus uma das piores dores da experiência humana, a dor do desamparo. E Jesus dá um brado na cruz, que ele cita ipsis literis, ao pé da letra, o que Davi escreve no Salmo 22. Ele grita assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Eu acho espetacular, extraordinário, o fato de na cruz Jesus não gritar assim, ó, Pai, por que me desamparaste? Pai, ele fala depois. Ali ele grita, Deus meu, olha que tremendo. Jesus sabe perfeitamente que na qualidade de pai, Deus nunca desampara. Só que naquele momento ele aparece como juiz, como Deus, como Senhor. E Jesus faz questão de tirar da figura do pai, que ele construiu com tanto abraço, com o aba, com tanto carinho, ele tira da figura do pai o desespero. Portanto, o que está acontecendo no Salmo 22, na cruz, não é um grito de abandono completo, de desespero no nível do humano. Seria terrível, não. O que Jesus está fazendo ali é dizer para toda e qualquer pessoa que sofre na face da terra, no pior dia da sua vida, rasgue a voz e clame. Você tem um Deus a quem clamar. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele grita, Deus meu. Ele está dizendo, eu quero que todos os sofredores da face da terra, de todos os tempos da história, saibam, no pior dia da vida, rasguem a voz e clamem, porque há um Deus que não nos desampara. É tremendo saber disso. Clame a esse Deus. Olha que coisa interessante. Em Cristo, Deus sabe por experiência própria como nos sentimos. Lutero escreveu que na cruz, o que a gente vê é Deus lutando com Deus. Olha que coisa tremenda que é isso. Você enxerga o ato maior de todo o envolvimento do pecado, da crise, da ruptura, de tudo que eu falei lá na doutrina do homem, resgate, redenção, tudo isso envolto num único ato de entrega absoluta. Ou seja, olha que coisa tremenda, eu queria que você guardasse isso aqui, ó. Para o problema do sofrimento, para o problema da dor, Deus não tem uma explicação. Deus tem um filho. É tremendo. Deus não nos deu um texto, ele nos deu seu filho. Ele não deu 5 regras, ele deu seu filho. Ele não deu um texto para você decorar. Quanto ao sofrimento, Deus não dá perguntas e respostas. Não é uma dinâmica. Deus dá seu filho, dá alguém. Até hoje isso para mim é um padrão. Na hora do sofrimento, não explique por que o outro sofre. Seja presença. É por isso que Paulo diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele não diz, explique a eles por que eles choram com base no que você sabe. Paulo não pede uma teologia, pede uma solidariedade. Quando alguém sofre do seu lado, não explique, apenas abrace, sinta, perceba. Quando você faz isso, você se torna muito mais próximo de Cristo do que gritar um monte de verdades que as pessoas não têm nem condições de ouvir. Queria que você guardasse uma coisa aqui, ó. John Piper escreveu que Deus, por vezes,
retira o descanso das nossas almas, não para nos fazer infelizes, mas para que esse desassossego nos lance em seu peito. Olha que tremendo. Os cristãos antigos diziam que, às vezes, Deus nos faz cair de costas, só para a gente poder olhar para o céu e lembrar que é de lá que vem o nosso socorro. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na cruz, a natureza da dor passa agora a ser dor de Deus. Jesus assume cada sensação de tal forma que elas se tornam suas. É interessante que em Atos, capítulo 9, verso 4, Jesus aparece para Saulo, no caminho de Damasco, e diz uma coisa tremenda. Saulo, por que você me persegue? Ele assume a perseguição para ele. É ele dizendo assim, eu quero que vocês saibam que a partir de agora a cruz inverteu o processo. As dores desse povo também são minhas dores. Se você persegue esse povo, você persegue a mim. A natureza da dor foi mudada na cruz. Ela agora é minha. Eu assumi. Na linguagem de Isaías, ele levou sobre si as nossas dores. Está no plural, Isaías 53, 4. No plural, as nossas dores, as crises, as angústias, as raivas, os pesos, as decepções, cada um desses processos de destruição monstruosos da vida, ele dizendo, eu assumi. Então agora, Saulo, tua perseguição mudou de rumo. Você não persegue apenas um grupo de pessoas correndo pela história como se estivessem fugindo de um fantasma. Você me persegue. Aí Saulo entende quem é, Senhor. Olha que tremendo. Queria que você soubesse disso. Estamos aqui hoje para lembrar, de uma vez por todas, que ainda temos um Deus, o mesmo Deus. Hebreus 13:8, ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Portanto, nossas dores ainda são dele. Ele ainda assume as nossas dores. Portanto, eu não tenho mais, não precisamos mais ter o desespero da autodestruição. Podemos participantes, nós e Deus, de uma bênção, de uma comunhão no momento da crise, no momento da dor. Aí, deixa eu dizer uma coisa das mais tremendas. Aí eu aprendo com Tomé. O quanto a gente pode aprender com Tomé sobre Deus e a dor. Eu queria que, por um momento, você limpasse a sua mente e só pensasse comigo nessa cena. Imagina comigo que nós somos apóstolos, estamos presos dentro de uma casa, sabendo que Jesus foi crucificado, detonado por Roma, e a gente sabe que Roma está no encalço, a gente provavelmente está na lista negra, e a gente está ali sem saber direito o que vai fazer. De repente vem um grupo de mulheres e começa a dizer, nós vimos ele está vivo, ele ressuscitou, e fica aquele clima, aquele misto de tensão. A gente quer acreditar, mas a gente de fato não sabe se é verdade. Alguém diz, ele ressuscitou, é verdade, eu vi, eu estou sabendo, eu fui lá no sepulcro. Eu fico imaginando a cena, vendo Tomé no fundo da sala, só pensando. E Tomé é o único daquele momento que não permite que as emoções tomem as rédeas. É interessante isso. Tomé é o único que raciocina, que pensa com calma. Ele fica na cena pensando mais ou menos assim, ó. Se é o Jesus que eu conheci, ele não vai fazer isso. Ele não vai simplesmente transformar a ressurreição num final feliz, fácil demais. Ele não é adepto das lógicas de Hollywood, ele não é um mágico, ele nunca gostou da vitrine, ele nunca foi no palácio, ele não é da bajulação, ele é da gente, pé no chão como a gente. Agora, se ele aparecer aqui e ainda tiver as feridas, e o melhor, se eu puder tocar, ele dizendo assim, ó, se ele tiver ainda com as feridas e ainda nos liberar o acesso, significa que mesmo vencendo a morte, ele continua sendo ele. A gente ainda tem acesso a ele, ainda pode tocar. Se for assim, aí eu sei que é ele. Aí é tão tremendo. Jesus aparece e vai direto em Tomé. Tomé, põe aqui o teu dedo. Quando Jesus diz assim, ó, seja crente, não incrédulo, não é apenas uma disciplina. Ampliamente, o que ele está dizendo para Tomé é muito maior. Atinja a mim e a você aqui hoje. Ele está dizendo, Tomé, daqui para frente isso aqui vai virar um padrão, vai virar um modelo. Todo e qualquer incrédulo da face da terra vai olhar para você como você olhou para mim, Tomé. Eles não querem mais saber se o seu testemunho é bonito e você prega muito. Eles querem saber se tem acesso a você e podem tocar nas suas marcas. Porque se você mantiver as marcas do crucificado, então você ainda é meu. É por isso que Paulo vai dizer, não, ninguém me segure, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Toquem em mim, tenham acesso a mim,
Só quem sofre nunca recusa um abraço. Só quem sofre mantém as marcas, porque as marcas fazem essa representação. Jesus manteve consigo uma representação eterna da humanidade ferida. Ou seja, ele entende, respeita e conhece aquilo que nos faz sofrer. Eu louvo a Deus pelo fato de Jesus aparecer e falar, toca, Tomé. Aí sabe o que é mais lindo? É que a Bíblia nem diz que Tomé tocou. Eu acho tão tremendo isso. Mas a Bíblia é cabal o suficiente para dizer que Tomé é o primeiro que chega lá e diz assim, ó, meu Senhor e meu Deus. Ele usa Deus, esse termo. A natureza da adoração cristã, como a gente conhece, nasceu ali. Num discípulo que ousou duvidar e que ousou querer tocar nas feridas, nas marcas de um crucificado. Até hoje, a verdadeira adoração não é daquele que acha que canta demais porque é o melhor dos cantores. É daquele que ainda tem marcas do crucificado, é daquele que ainda chora, é daquele que ainda sofre. Os mais belos hinos e poesias continuam sendo escritos em tribulação. Ainda é assim que Deus trabalha com os seus. Você pode ter a voz mais linda do mundo, pode ser o maior músico de todos os tempos. Se não tiver um pingo de dor em você, você é só um tolo que entra nos maiores palcos da vida e tenta brilhar mais do que o sol da justiça. Agora, você pode ser o mais desafinado da igreja, mas se quando você cantar, ele vier encharcado da dor de quem luta para ser alguma coisa na casa e no reino de Deus, pode ter certeza que ele corrige a melodia lá em cima. E você canta muito bem. Porque Deus é aquele que afina seus instrumentos. E todo aperto de cordas dói. Terceiro, eu queria guardar para você aqui a terceira verdade revolucionária sobre Deus na dor. É que na dor, a nossa relação com o Espírito Santo é intensificada. É na dor que a nossa relação com o Espírito Santo é intensificada. Uma frase da antiguidade dizia assim, ó, é das crises que nascem os santos. Que frase tremenda. É das crises que nascem os santos. Eu acho que grande parte do que está acontecendo no mundo hoje acontece para lembrar a gente disso. Estranhamente, nos últimos anos, nós nos tornamos uma igreja onde quase ninguém sofria. Porque todo mundo era Superman, X-Men, só tinha Playboy e Mulher Maravilha, patricinhas e mauricinhos para todo lado. Uma espécie de teologia do sucesso tinha tomado os nossos púlpitos. Em alguns lugares parecia que não tínhamos mais pastores presidentes, mas só políticos. A gente tinha uma igreja ensimesmada, toda dourada, cheia de gente se achando o máximo, que não sofre mais, não ora mais, não chora mais, não jejua mais. Aí Deus tem que fazer com que alguma coisa aconteça no mundo para que a gente lembre de uma vez por todas que a gente pode simplesmente não estar mais aqui na próxima semana. É Deus esfregando na nossa cara a dor do limite, a dor de lembrar que a gente passa. É Eclesiastes puro. O que a gente está vendo no mundo hoje é Eclesiastes puro. É o texto bíblico dizendo para mim e para você assim, ó, não dá para correr atrás do vento. Queria que você guardasse isso aqui. Na nossa dor, a nossa relação com o Espírito é intensificada. O Espírito Santo é Deus nas nossas dores. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8:26, uma das frases mais incríveis da Bíblia e da narrativa de Paulo. Ele diz assim, ó, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, escute isso daqui, olhe bem para mim. Imagina que você é acusado de um crime e está no tribunal. E chega lá no tribunal, de repente, o seu advogado de defesa, Paráclitos, o seu advogado de defesa, se levanta para te defender e ao invés de explicar ao juiz, ao júri, os motivos do crime, ele rola de dor e gemidos inexprimíveis. Imagina que cena. Agora, olha que tremendo. A dor não se explica, dor se sente. Aliás, a dor é a única sensação solitária do mundo. Tudo que a gente está fazendo aqui agora ó, é compartilhar. Você está compartilhando comigo o seu ouvido, a audição e a inteligência para compreender o que eu falo. Eu estou compartilhando com você a minha fala, o conteúdo que eu estudei. A gente está compartilhando um sistema de internet, tecnologia, tudo aqui é compartilhar. Mas agora aqui, ó, sentado aí nesses bancos do Bom Samaritano, se tiver alguém com uma dor de dente, está sozinho. Ninguém pode sentir essa dor por ele. Dor é uma coisa que se sente sozinho. É por isso que na hora de explicar a gente não consegue, às vezes só geme. É exatamente isso que Paulo vai dizer que o Espírito Santo faz. Quando ele vai interceder por nós no momento da nossa dor, no céu, diante de Deus, ele não explica, ele sente. E quando ele chega sentindo, Deus também sente. Isso é extraordinário.
Dor não se explica, dor se sente. É por isso que a solidão é tão dolorosa, mas a solidariedade é tão gloriosa, porque a solidariedade é entrar na solidão do outro. E como solidão a dois não existe, ela é implodida pela graça do compartilhar. O Espírito Santo tem um nome pelo qual o próprio Senhor Jesus o designou lá em João 14,16. Consolador. Eu queria que você escrevesse aí nas suas anotações, assim, colocasse um tracinho. Consola a dor. É isso que ele faz. Essa é a sua atuação. O Espírito Santo é aquele que consola a dor. Queria gastar um tempinho aqui com você só nessa frase aqui. Ó. Imagina que Jesus chega para os discípulos, percebem que eles estão se sentindo órfãos, filhos sem pai. Porque Jesus estava conversando, dizendo que ia para o pai, vou para o meu pai. E eles começaram a perceber, bom, ele vai embora, a gente vai ficar sozinho. Eu acho tão tremendo o fato de que Jesus não deu uma de coach, olhou para os discípulos e falou, que isso, estão sofrendo por antecipação, para com isso, eu estou indo, mas vocês aprenderam muito comigo, agora é hora de vocês, vão para cima, detonem, tomem o mundo, vocês são os caras, nada disso. Jesus olhou para eles e piorou a situação, disse assim, ó, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar um outro consolador. Olha o que Jesus está dizendo, nunca se envia consolo para quem venceu. O consolo não é para o noivo que acabou de casar. O consolo é para quem perdeu, é para quem sofre, é para quem chora. É Jesus gritando para os discípulos, vocês acham que vai parar de doer agora? Vai doer ainda mais. Mas saibam que a diferença da dor que vocês sentem para que o mundo sente, é que o mundo sente a dor sozinho. Vocês vão sentir a dor comigo. Eu vou enviar o Consolador, outro de mim. Ele vai estar com vocês, andar com vocês, sentir a dor com vocês, vai participar do processo com vocês. Ele é aquele que consola a dor. Esse é o Consolador. Outra coisa que eu acho interessante. John Bunyan, que passou 12 anos preso, mas escreveu um dos livros mais impactantes da história da igreja, O Peregrino. Ele escreveu assim, ó, olha que frase, guarde essa frase no resto da sua vida. Olha o que John Bunyan escreveu. Santos sofredores são borrifados por Deus sobre a terra, só para evitar que ela cheire mal. Nós somos o bom perfume de Cristo, e ele borrifa esses santos sofredores sobre a terra, para que sal e luz estejam impedindo o apodrecimento dessa terra, iluminando e clareando cada vez mais. Toda gestação implica em adaptação, implica num processo dolorido, mudança, novidade e dor. A dor faz o seu espetáculo nos ensinando a valorizar o abraço da graça no caos das circunstâncias. A frase de Jesus para Paulo ainda serve para nós lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Philip Yancey conta no seu livro A Dádiva da Dor a história de um indiano leproso chamado Saddam. Eu acho tão tremenda essa história, quando ele diz que Saddam era um indiano que tinha passado por uma deformidade no corpo por causa da lepra, a tal ponto que estava com o corpo todo detonado, de tal forma que ele assistiu o casamento da filha sozinho dentro de um carro, para que a sua presença não assustasse os convidados. E mesmo assim, um dia, esse Saddam, aos prantos, quando Dr. Paul Brand faleceu, que foi um dos maiores médicos na história da lepra, e um cristão, e o Saddam disse assim, ó, eu agradeço a Deus por ter me dado essa dor, essa lepra, porque se não fosse por ela, eu não teria conhecido o Senhor e nem o Cristo a quem o Senhor serve. Queria que você entendesse isso. Toda teologia cristã do sofrimento passa por uma certeza. O cristão não sofre sozinho. O cristão sai regozijando, como os irmãos lá em Atos, por padecerem afrontas pelo reino. Quando a gente entende essas verdades revolucionárias, a nossa concepção da dor muda. A gente passa a enxergar o sorriso de Deus em cada lágrima. Como dizia William Cowper, olha que tremendo, por trás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. Aqueles que vivenciarem o que Jesus falou no Sermão do Monte, lembra do que Jesus falou no Sermão do Monte, que eu falei desde o começo? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que vivenciarem o que Jesus falou no Sermão do Monte, para eles, tem uma promessa que só faz sentido para eles. Lá em Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa promessa só vai fazer sentido para aqueles que chegarem lá com os olhos molhados.
Se eu tenho uma última frase para terminar essa nossa palavra, é uma só aqui hoje. Que você saia daqui hoje entendendo e feliz pelo que Deus está dizendo para você. Não despreze as suas lágrimas. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Obrigado ao bom samaritano. Deus abençoe vocês. Meu amigo, que coisa tremenda, extraordinária. Nós estamos sentindo uma graça do Espírito de Deus aqui muito, muito linda mesmo, muito maravilhosa. Realmente, o cristão precisa entender este trabalhar de Deus através da dor. Nos dias bons, Deus sussurra. Em outros ele fala, mas através da dor ele grita, chamando a nossa atenção. Que tremendo. Meu amigo, muitíssimo obrigado.